Boa noite a você que está chegando para a nossa live. Estamos começando a nossa transmissão aqui pelo Instagram nesta noite de quinta-feira, quando nós queremos aprofundar o conhecimento da Evangelii Gaudium, da alegria do Evangelho. Hoje o nosso convidado é o Padre Joaquim Soares. Daqui a pouco, ele chegando aí, nós vamos começar a nossa conversa. Seja bem-vindo você que está chegando, você que está entrando. E que tal compartilhar essa live? Que tal torná-la mais divulgada aí para que outras pessoas do seu relacionamento também participem dessa conversa? Boa noite a todos que estão chegando. Deus abençoe a todos, aqueles que estão pedindo a bênção e todos os outros. Você podia colocar aí nos comentários de onde você está assistindo, de onde você está participando dessa live, para que a gente saiba aí todas as cidades, todas as pessoas que estão participando dessa nossa live de quinta-feira sobre a mesa. Aqui sobre a mesa está a Evangelii Gaudium, e é sobre essa exortação apostólica do Papa Francisco que nós vamos conversar na noite de hoje. Antes de recebermos aí o Padre Joaquim, que já deve estar chegando para partilhar conosco essa conversa, eu queria fazer uma divulgação. As artes que divulgam as nossas lives são obra do Gustavo, da Opção Artes Gráficas de Varginha. Então, se você quer uma arte bonita, seja ela digital ou impressa, pede para o Gustavo. O e-mail do Gustavo é gustavo@graficaopção.net.br. Gustavo@graficaopção, sem cedilha e sem tio, .net.br. Se você quer uma arte bonita, uma arte evangelizadora, uma arte com espiritualidade, pede para o Gustavo e ele vai te surpreender com certeza com a beleza, com a intensidade e também com a qualidade das artes que produz. Nós vamos aguardando o Padre aqui e você é convidado nesse nosso esforço de formação da quinta-feira a ler também a Evangelii Gaudium. Olha, Campos Gerais está aí presente. Bem-vindo todo o povo de Campos Gerais. Padre Joaquim passou por lá, deixou sua marca. Eloy Mendes, seja bem-vindo. Povo de Eloy Mendes que participa aqui da nossa live. A Miriam, nossa secretária diocesana de pastoral, também está aí a postos. A Miriam tem a tarefa de anotar a sua pergunta. Então, se você tem alguma pergunta e quer fazê-la ao Padre Joaquim, você pode deixar a sua pergunta aí nos comentários da nossa live, para que a Miriam anote, me passe, e eu vou fazer a sua pergunta ao Padre Joaquim. Boa Esperança, Itamonte, a Bruna de Pouso Alegre também está aí, a irmã Josielma lá de Itanhandu. Sejam todos muito bem-vindos. Conceição do Rio Verde também aí presente. Que bom contar com a participação de vocês. Que bom que vocês partilham conosco esta oportunidade de formação. A Maria de Lourdes de Três Corações também está aí presente. Bem-vinda, Maria de Lourdes. Bem-vindos todos vocês que estão chegando para a nossa live. Boa noite, Padre Joaquim. Bem-vindo. Muito boa noite, Padre Jean, estimado irmão. Muito boa noite a todos os amigos que a partir de agora começam esse encontro tão esperado com cada um de nós. Isso, tem bastante gente chegando aí, tem bastante gente das paróquias por onde o senhor já passou, por onde o senhor deixou a sua marca missionária,
né? Que bom a gente poder partilhar essa noite de conversa aqui nesse ambiente virtual, nesse ambiente que nos é possível nesses tempos de isolamento social tão importante para o cuidado da nossa saúde, né? Então, nós partilhamos essa conversa, essa formação nesse ambiente que nos é possível. O Padre Joaquim, para quem não sabe, ele é pároco ou é administrador da paróquia, administrador, né? Da paróquia de São Bento, em São Bento Abade. É um padre muito dinâmico, muito missionário, com um ardor missionário sensível. Por onde ele passa, ele deixa essa marca. Por isso nós o convidamos para partilhar essa noite conosco, sobretudo esse ardor missionário. Antes da gente começar ainda, Padre Joaquim, eu queria fazer um pedido de desculpas àqueles que participaram da nossa última live. Nós tivemos uma série de problemas técnicos que nós tentamos hoje resolver. Esperamos que hoje eles não voltem. Mas também não conseguimos, no final da live de quinta-feira passada, salvar a live para disponibilizá-la no Facebook, como havíamos prometido. Hoje tentaremos fazê-lo, espero que dê tudo certo até o final da nossa live. Então nós podemos dar início à nossa conversa, já estamos fazendo, mas agora conversar a sério sobre a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é a primeira exortação apostólica do Papa Francisco. Nós vimos uma introdução na quinta-feira passada e hoje nós queremos aprofundar e conhecer mais o primeiro capítulo da alegria do Evangelho. O senhor foi premiado, Padre Joaquim, porque esse primeiro capítulo é um capítulo onde o Papa Francisco é super criativo e onde ele deixa algumas expressões que se tornaram marca do seu pontificado e marca da sua proposta para a igreja. É nesse capítulo que a gente encontra a igreja em saída, é nesse capítulo que a gente encontra o primeirear que o Papa Francisco criou, né, uma expressão espanhola, mas que agora entrou no nosso vocabulário português, a conversão pastoral e missionária da igreja. É nesse capítulo também que ele fala que a Eucaristia não é para um prêmio para os perfeitos, mas um remédio, um alimento para os fracos. O que o senhor acha assim, de tantas expressões desse seu capítulo que entraram para o nosso vocabulário eclesial e que o Papa Francisco tão bem criou expressões tão significativas para nós? Eu agradeço a apresentação. De fato, eu estou muito feliz com a oportunidade de conversar sobre esse assunto e de matar saudade ao mesmo tempo de muitas pessoas das comunidades, agora onde eu estou, muito feliz aqui em São Bento, e também das outras comunidades por onde eu já passei. E acredito que nem haja novidade nesse linguajar e nessa postura do Papa Francisco. Ele foi um presente de Deus para a igreja. Aliás, ele, no seu testemunho, no seu jeito de ser, ele é esse jovem, não na idade, mas na postura, que encanta a todos nós. A primeira viagem missionária do Papa Francisco foi exatamente aqui para o Brasil, na época da Jornada Mundial da Juventude, e nós vimos testemunhos vindos dos mais diversos setores da sociedade, pessoas de outras denominações religiosas, encantadas com o sorriso, a jovialidade do Papa Francisco. E outro dia, não sei se foi da sua própria boca que eu ouvi as pessoas recordando que esse rosto da igreja em saída
revelado pelo Papa Francisco, esse talento que ele tem para tomar a iniciativa de ir ao encontro das pessoas, isso ele já vivia desde a época de cardeal, lá em Buenos Aires. Ele não tinha celular, ele não tinha carro próprio, ele andava de ônibus, ele realmente exercia essa missionalidade, esse aprimeirar-se, como ele utilizou aí no primeiro capítulo, na verdade. Então, é o homem da missão, é o homem do sorriso, o homem do encontro. Eu acredito que ser igreja em saída, como o Papa ensina, é buscar a grandeza desse encontro com a pessoa de Jesus. Nesse capítulo, o Papa fala a igreja em saída é uma igreja de portas abertas, né? Então a gente podia começar aí tentando compreender isso. Essa expressão que, como você diz, não é nova, porque é da personalidade do Papa Francisco, mas para nós, assim, igreja em saída é uma expressão que fala do Papa Francisco, né? É uma igreja de portas abertas. O que mais? O que mais que caracteriza a igreja em saída? Eu acredito que essa mudança que o próprio Jesus também trouxe na sua encarnação, que é mudar o rosto de Deus. O Papa Francisco foi muito feliz em 2016, finalzinho de 2015, quando ele lançou para o mundo inteiro o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, não é? Então, acredito que a igreja de portas abertas, a igreja em saída, que o Papa Francisco tanto propõe para todos nós, é a igreja da misericórdia, do abraço, do acolhimento. E acredito que aquela outra expressão que ele vai, no final do capítulo de hoje, ele vai reforçar, dizendo que já falava isso para os padres lá em Buenos Aires. Ele prefere essa igreja suja de suor, de lama, cansada, fraquejada, às vezes até machucada, do que aquela igreja bonita, toda recatada, mas porém trancafiada dentro das muralhas lá dos castelos ou dos templos. Não é essa a igreja que revela o verdadeiro rosto misericordioso de Jesus, não é verdade? E isso é muito parecido com Jesus, né? É bonito a gente perceber isso. Porque Jesus era um homem em saída, né? E antes de ser um homem em saída, Jesus é Deus em saída. É Deus que sai do seu status, podemos dizer assim, sai do seu status e vem a nós, né? A encarnação é uma atitude, é um êxodo de Deus, é uma atitude de saída. Então isso assemelha muito o Papa à itinerância de Jesus Cristo. Há poucos dias, eu não sei se os irmãos aqui puderam ver, não sei se eu mandei para você, mas se não mandei, me cobre, que é uma coisa que a gente não pode perder. Uma live com de Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, reitor da PUC. Ele apresenta, o título da live era A Economia Pós-Pandemia, né? E ele resgatava a economia de Francisco, essa proposta do Papa, mas apresentava com uma forma tão didática o magistério do Papa Francisco. E uma das características era essa itinerância, né? Um Papa em saída, porque ele apresenta um Deus em saída, ele encarna Jesus na sua itinerância missionária. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele passava de povoado em povoado anunciando o Evangelho. O Papa então, para nós, essa imagem de Jesus, né? Nos faz recordar o Mestre. Com certeza. Eu me lembro ainda daquela expressão tão cheia de humildade dele, lá no dia
da sua eleição papal, quando ele disse: os senhores cardeais foram lá no fim do mundo buscar um servidor. Então é interessante porque ele sai também da periferia, não só porque é o primeiro Papa da América Latina, mas também porque a América Latina representa, de certo modo, esse fim do mundo, essa periferia, porque as situações mais gritantes de pobreza, de dificuldade, de injustiça social, estão abaixo da linha do Equador, não é? Então, com raras exceções, a pobreza, a desigualdade está aqui. E ter um Papa que viveu... Nós ouvimos o início da sua reflexão e depois perdemos o restante. O senhor quer retomar alguma ideia? Eu estava dizendo assim, ainda falando do Papa Francisco, que a postura dele, a realidade que ele enfrentou, a sua missão lá na Argentina, é até um consolo para nós, um estímulo para que nós também busquemos, ainda que na periferia do mundo, ainda que nas situações de dificuldade, fazer essa experiência bonita da igreja em saída. É isso aí, a igreja em saída é essa igreja que quer chegar a todos, né? Ele usa também no capítulo a expressão que ficou clássica já dele, que é a periferia existencial, né? Não é só a periferia social, não é só a periferia geográfica, existe uma periferia existencial, né? Nesse capítulo também, o Papa fala, quando você falava na primeira parte, eu me lembrava aqui dessa afirmação do número 47, 48, quando ele fala que os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, né? É um Papa que leva para a igreja do mundo inteiro essa opção preferencial pelos pobres, que é evangélica, que é de Deus, que é de Jesus, e que agora é proposta para a igreja no mundo inteiro, né? Então, esses destinatários privilegiados do Evangelho. Sem dúvida. E eu quero citar duas situações muito interessantes para o meu coração em relação a essa questão do privilégio que a igreja na América Latina, no Caribe, nas 4 conferências antes de Aparecida, ela declarou aos pobres, né? A do Rio de Janeiro, que foi praticamente a primeira conferência, depois a de Puebla, Medellín, Santo Domingo, e agora a 5ª conferência de Aparecida. Mas é interessante como que o Papa Francisco, ele tem realmente assim essa novidade. Ele, como a gente costuma dizer assim no popular, ele dá a cara a tapa, né? Eu me lembro de até uma situação muito engraçada que o Padre Jean mesmo testemunhou para nós, quando, como coordenador diocesano de pastoral, o senhor falava a respeito do Dia do Pobre, né? Que você esteve lá, estava de turista lá em Roma, na Basílica de São Pedro, na primeira missa do Dia do Pobre, e que havia gente que falava português, não sabia que você estava entendendo, e horrorizadas, porque queriam ter acesso a um lugar privilegiado, sendo que naquele dia o lugar privilegiado foi reservado para os pobres, né? A primeira situação assim, que eu me recordo e que me deixou assim, bastante chocado até com a maneira como o Papa ele realmente faz aquilo que Jesus fazia. Ele ia na casa das pessoas, ele as abraçava, ele demonstrava amor mesmo, e nenhum tipo de preconceito ou de rejeição. E a outra experiência que eu tive também a oportunidade de vivenciar aqui em São Bento Abade
foi a experiência de acolher uma família de venezuelanos, refugiados. Também, como que isso me ensinou, como que isso mexeu e mexe com o meu coração. Eu estou encantado de ver assim, o que é a experiência de acolher o irmão que mais precisa, naquele momento circunstancial, quanto que isso nos ensina, quanto que é bom ajudar, porque nós é que acabamos sendo ajudados. Sem dúvida. Continuando, Padre Joaquim, o Papa diz que sonha com uma opção missionária capaz de transformar tudo. Esse primeiro capítulo da Evangelii Gaudium, ele apresenta a missão como um paradigma para a reforma da igreja. Na quinta-feira passada, a gente conversava com o Padre Douglas, e o Padre Douglas nos dizia que a Evangelii Gaudium é o programa de governo do Papa Francisco, né? É o que ele deseja fazer para a igreja. E ele deixa claro aqui, nesse primeiro capítulo, que ele deseja reformar a igreja. E reformar a partir de uma opção missionária. Como é que é isso? Como é que é a realidade da missão como paradigma transformador da igreja? É muito claro, porque ao passo que muitos setores da igreja podem, de repente, defender uma outra linha, defender, por exemplo, a tradição, defender a beleza da liturgia, defender tantas questões importantes como o sacramentalismo, diante até dessa descrença, como dizia São João Paulo II, numa das suas encíclicas, essa perda da consciência do pecado, não é? Então, existem setores que defendem outras iniciativas. E o Papa Francisco, ele diz que a questão o rosto missionário da igreja é realmente aquilo que a identifica. A igreja, ou ela é missionária, ou ela não é nada, porque Jesus é o grande missionário do Pai. A encarnação de Jesus foi para que ele realizasse essa missão de ir ao encontro dos pequenos, de resgatá-los, de comunicar a eles o amor, a misericórdia, não é? Então, se a igreja ela não realiza essa missão primordial, que é ir ao encontro, que é buscar a ovelha perdida, não no sentido assim de fazer proselitismo, de fazer comparação entre igrejas, nada disso, mas de revelar o rosto misericordioso de Deus, de dar às pessoas a chance de fazer um encontro com Jesus ressuscitado, com Jesus vivo, que dá sentido à nossa vida. A igreja existe para isso, né? A igreja, ela porta, como dizia domingo passado o Evangelho, na medida em que ela é aquela que continua a missão do bom pastor, a igreja ela tem que levar as suas ovelhas a ter vida, a fugir de tudo aquilo que é ameaça às ovelhas. Então, o Papa quer reformar a igreja porque quer dar à igreja um rosto missionário. E quando a gente assume essa missão, de fato não tem jeito de continuar tudo do mesmo jeito, né? Quando a missão entra no nosso programa, ela bagunça o nosso programa, não é assim? É verdade. Na hora que você estava falando, né, do meu estilo missionário, eu, de maneira nenhuma, não quero contar vantagem, mas eu acho que sou padre por causa disso, por causa dessa vontade de ser missionário. Desde criança, minha mãe, quando me chamava para fazer parte lá da novena de Natal, da reza do terço, depois eu comecei como catequista lá no terreiro da minha casa, indo na casa dos vizinhos buscar as outras crianças, depois no seminário,
as missões de férias, as missões para preparar a ordenação daqueles que que estavam próximos do sacerdócio, as paróquias por onde eu passei, todas me parece assim que despertaram em mim essa necessidade da missão. Realmente assim o nosso ponto fraco, né? É aquilo que mexe com o coração da gente. Como você mesmo disse, não tem como voltar atrás, não tem como pensar diferente ou apostar as fichas numa outra iniciativa. Todos os esforços, todos os sonhos da gente se identificam com esse rosto missionário da igreja. Eu comecei dizendo que ela bagunça o nosso programa, né? O Papa Francisco, ele se põe uma pergunta nesse capítulo, e eu queria fazer essa pergunta para o senhor nos ajudar a pensar. Nessa igreja em saída, de rosto missionário, a paróquia tem lugar? Ou a paróquia é uma realidade antiquada que a gente vai ter que deixar para trás? É trocar missão por paróquia, ou as duas coisas conseguem caminhar juntas? Sim, a paróquia ela sempre foi o lugar da missão, não é? Não a paróquia entendida como uma mera organização, quando ela permite que as pessoas façam essa experiência da igreja em saída. E, graças a Deus, na nossa diocese, nós temos muitas experiências maravilhosas de paróquias, assim, não só aquelas que têm comunidades rurais em grande número, mas paróquias que fazem essa experiência, não é? Eu me encanto de ver, assim, como que determinados padres, como determinadas lideranças, elas vivenciam esse espírito missionário. Nós tivemos na nossa diocese, graças também eu diria, ao dinamismo de alguns coordenadores diocesano de pastoral, nós tivemos alguns projetos maravilhosos. O projeto Vai Missionário, né, lá no início do novo milênio, né, nos anos 2000 e pouquinho. Também tivemos, agora, sob a sua coordenação, a partir de 2010, o projeto das Santas Missões Populares, que, ao meu ver, foi aquele que foi mais de encontro a essa realidade da paróquia, que se abre para a missão, né? Eu fiquei encantado de ver a quantidade de pessoas que despertaram para a vivência do seu batismo, para a vivência do seu compromisso com a construção do reino, de dentro da paróquia. Pessoas que só frequentavam missa, pessoas que só achavam que bastava ir lá participar da missa e pronto. De repente se tornaram grandes instrumentos da missão. De fato, a paróquia ela pode ser missionária, né? Não é uma estrutura caduca que passou. As Santas Missões provaram isso para nós, né? Que nós podemos viver na paróquia e transformar a paróquia. E é isso que o Papa nos propõe. Agora... Até o nome Santas Missões Populares revelava isso, lembra? A gente dizia para as pessoas, olha, não é contra as missões trazidas pelos missionários, missionárias, pelos religiosos. Eles também têm o seu lugar e a sua importância. Mas as Santas Missões Populares significa, elas são realizadas pelas pessoas daquele lugar, daquela paróquia. Foram eles que saíram em visitação, foram eles que se debruçaram sobre o Evangelho, foram eles que foram lá na origem da sua fé. Por exemplo, eu era padre em Campos Gerais, era vigário paroquial em Campos Gerais. Experiência mais linda, eu me emociono de lembrar a riqueza que foi ver aquelas pessoas reescrevendo a sua história de fé, recordando a origem da sua comunidade, recordando a origem da fé que foi semeada no coração de cada família. Então, começou lá da base, e aquilo deu uma dignidade, deu uma grandeza, deu uma alegria, um entusiasmo que nada tirou.
Foi de fato uma experiência deliciosa, né, que nós vivemos aqui na nossa diocese. Tem alguns comentários aqui, Padre Joaquim, que eu queria ler e acolher esses comentários para a gente fazer uma pausazinha aí, ó. A irmã Josielma, lá de Itanhandu, está dizendo: a tecnologia tem dessas surpresas, comentando a hora que travou aí, né? De fato, irmã, e não tem como a gente se precaver contra elas. A gente agradece a compreensão de todos vocês. Quem são esses pobres? Estão perguntando aqui. Predestinados e privilegiados do Evangelho. Quais seriam estes pobres? Não sei se predestinados, mas privilegiados sim. O senhor responde aí essa pergunta de das pessoas que estão aqui assistindo a nossa live? Eu queria partir daquilo que o Padre Douglas Hilário falava na live passada, quando ele dizia que a alegria do Evangelho ela deve ser anunciada em 3 instâncias, para aqueles que são batizados e vivem a sua fé, para aqueles que foram batizados, mas que estão trancafiados no seu mundo, que não descobriram a beleza do batismo, e para aqueles que não conhecem Jesus, que ainda não ouviram falar do seu Evangelho, que não têm noção da grandeza que é viver a vida que ele quer nos trazer. Então, para o Evangelho, os anauim, né, que aparecem no Evangelho, os pobres, os pequenos, são aqueles que são privados do bem material, mas são também aqueles que são privados de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer a Deus. Então nós precisamos olhar os preferidos de Deus, os pobres, nesses 2 âmbitos, não é? E quanto que a igreja ela precisa voltar-se para esse duplo sentido da missão, a missão para fora, mas também a missão para dentro de cada um de nós. Quantas vezes que nós somos pobres no sentido de a gente não viver essa experiência da fé do encontro com Jesus também. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, né? Os pobres são, sem dúvida alguma, os pobres sociológicos, né? Aqueles, como o senhor dizia lá, que não têm pátria, que perderam a sua pátria e precisam ser acolhidos aqui entre nós. Mas existem pobres também que são tão pobres que só têm dinheiro, que só têm mansão, que só têm carros, né? É preciso essa amplidão, essa amplitude do conceito. Alguém está dizendo aqui, de fato, padre, quando acolhemos alguém que necessita, acolhemos Jesus do outro. Com certeza estava comentando a acolhida dos venezuelanos aí na sua paróquia, né? Alguém está dizendo, obrigado por essa bela formação, padre. Outros aqui, Padre Joaquim, que alegria ouvi-lo. Sempre, né? Parabéns, padre, pelo seu ardor missionário. Que lindo ver a alegria do Padre Joaquim falar do seu ardor missionário. Agora, mais uma perguntinha. Tem gente dizendo aqui que se lembra das Santas Missões Populares. Uma outra pergunta. Como a perspectiva missionária pode ajudar a Igreja a retomar sua caminhada pastoral no pós-pandemia? Uma boa pergunta, né, para a nossa atualidade. Com certeza. Nós todos estamos ouvindo aí das pessoas experientes, das pessoas que estão mais envolvidas, sobretudo no cuidado, seja no cuidado pastoral, como também no cuidado humano, no cuidado das questões mais emocionais. O quanto que essa pandemia precisa nos fazer mudar, né? Como que nós precisamos recomeçar diferentes. Então, muitas pessoas, e aí eu faço memória
da live que o senhor Badian realizou com o Frei Guilherme na última semana, na última sexta-feira, não é? Falando exatamente sobre como viver a fé em tempos de pandemia. Não é? Eu me recordo muito bem, sim, da sua perspicácia, da sua intuição, falando exatamente disso, da importância da gente reconhecer que nós precisamos redescobrir o caminho do outro. De repente, o dinheiro, os recursos, tudo caiu por terra, não é? Diante de uma ameaça invisível que foi capaz de desbancar os projetos econômicos, todos os sonhos faraônicos aí das nações. De repente, todo mundo se viu necessitado de reencontrar o humano, o abraço, a família. E eu me recordo da sua fala a respeito assim, dessa necessidade da gente ter que gastar o tempo diferente, não é parar com aquela correria, puxar o freio de mão. Quanta ansiedade, quanta correria, eu diria assim, quanta postura mecânica, quantas pessoas que não estão vendo seus filhos crescerem, quantos que estão esquecendo a delícia que é viver, por exemplo, o encontro com a família. Quantos que fizeram da sua casa uma simples pousada, um simples restaurante, chega, come, deita, dorme, no outro dia vai para o trabalho, não é? Então, nós estamos esquecendo a nossa humanidade. E a igreja em saída, a igreja da alegria do Evangelho, a igreja da misericórdia, deve ser a primeira, depois da pandemia, a colocar em prática esse novo jeito de fazer pastoral, que é olhar realmente a pessoa. Não é? Mais cedo, por exemplo, eu estava vendo atribuído ao padre Fábio de Mello, não sei se é de autoria dele mesmo, uma espécie de uma crônica dizendo o que Jesus viu quando olhou nos olhos de Simão Pedro. Jesus não viu só um pescador. Jesus viu o líder, a pedra sobre a qual ele iria edificar a igreja dele. O que Jesus viu quando parou debaixo da árvore onde estava escondido Zaqueu? O que Jesus viu em Maria Madalena? O que Jesus viu em cada discípulo que ele encontrou? Até mesmo Natanael, que veio cheio de preconceito. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? E Jesus ainda vê um lado sincero, honesto daquele homem. Aí está um fariseu sem falsidade, não é? Então, Jesus sempre via o lado bonito, positivo, a virtude em cada pessoa. Então, tomara que a nossa pastoral pós-pandêmica, ela também vislumbre a grandeza da pessoa humana, ela descubra aquilo que há de mais bonito em cada um. Eu fiquei surpreso hoje, relendo esse capítulo 1 da Evangelho Gaudium, quando o Papa diz lá no número 46, que é onde ele fala da igreja em saída, que a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. E mais para baixo ele diz, muitas vezes é melhor andar mais devagar, deter o passo e deixar de lado a ansiedade para olhar nos olhos e escutar. Renunciar às urgências para acompanhar ao que ficou à beira do caminho. Né? Então, talvez a gente não precisasse esperar após pandemia para a gente mudar a nossa atitude pastoral. É preciso uma nova pastoral já durante a pandemia, nesses tempos que nós estamos vivendo. Né? Uma pastoral...
Diga. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta sobre como a pastoral deverá ser depois da pandemia, não sei se essa pessoa acompanhou a sua fala na live lá com o Frei Guilherme, porque eu me recordo que lá o senhor colocava quatro pontos que, ao seu ver, são basilares para uma compreensão de uma igreja nova, dizendo a redescoberta do sacerdócio batismal, a redescoberta da igreja doméstica. Quantas pessoas que estão tendo sérias dificuldades para isso, porque na cabeça delas, a formação que elas receberam é que igreja é aquele templo onde elas se reúnem todo domingo. E como não estão podendo fazer isso, elas não estão se sentindo igreja. Elas não estão se sentindo alimentadas. Né? Então, que importância tem para todos nós, cristãos batizados, voltarmos à origem da nossa identidade cristã? Não é? O nosso batismo nos conferiu uma dignidade, uma graça maravilhosa. Nós todos somos sacerdotes pelo batismo. Nós todos somos uma igreja doméstica de uma grandeza extraordinária. A palavra que é proclamada na igreja, ela pode e deve ser proclamada dentro de casa, entre os casais, entre os pais e os filhos, né? E aquela última graça que foi o ensinamento do bispo de Divinópolis, nos mostrando a beleza da comunhão espiritual, quando também existe a comunhão, quando um comunga, todos comungam, não é? Aquela participação que todos temos no único corpo místico de Cristo. Eu achei de uma síntese de um brilhante, viu? Eu acredito que seja essa... São coisas para a gente se converter pastoralmente já, né? Antes de ser igreja em saída, talvez a gente tenha que ser família em saída, fazer essa experiência, e antes de ser família em saída, ser pessoa em saída. Né? Essa pandemia, ao nos colocar... Sim. Aqui na paróquia, eu fiz questão de colocar lá nas mídias para todo mundo ver. Olha, existe um pedido, não só do nosso coordenador diocesano de pastoral, mas das autoridades da igreja, para que os padres não caiam na tentação de ficar fazendo transmissões ao vivo, uma atrás da outra, para deixar tempo para o povo rezar em casa, para o povo redescobrir esse lugar do encontro com Deus na família. Porque nós estamos também, por causa do vício, por causa até daquela dependência dos sacramentos e da igreja como uma estrutura física, nós esquecemos ou relegamos assim a um plano muito inferior essa grandeza da igreja, que é a igreja doméstica. E é hora da gente aproveitar esse tempo como um tempo de graça e fazer essas redescobertas, né? E viver essa experiência de fato. Eu não canso de repetir. É claro que o vírus não é vontade de Deus, mas Deus aproveita tudo que nós vivemos para nos revelar sua vontade. Né? Então, acolher a vontade de Deus nesse momento de pandemia. E uma experiência que é a que originou esse assunto é a experiência de diminuir o nosso ritmo, né? Sair do piloto automático e diminuindo, e é o diminuir o ritmo que nos permite olhar nos olhos dos outros e olhar nos olhos daqueles que estão dentro de casa conosco e que às vezes a gente já não via há muito tempo. Né? Essa experiência do isolamento social, repito, tão importante, que é o único remédio que nós temos hoje contra o vírus. Se puder, fique em casa. Mas fique em casa sendo missionário dentro da sua própria casa. Né? É verdade. Eu me lembro assim também que nós, quando fazemos a experiência da visita missionária, nós ficamos encantados com
a riqueza que existe em cada história, em cada família, né? Eu sempre gosto de contar histórias, e diz uma pequena história que uma determinada comunidade, ela preparou uma grande missão, e como tinha um senhor que já era aposentado, esse senhor ficou responsável lá na rodoviária de aguardar os missionários que chegavam. Então, primeiro desceu um missionário muito animado e foi lá perguntando como é essa comunidade. Então, o senhor que aguardava como guia, ele perguntou de volta: como é a comunidade onde você está vindo? E o missionário disse: olha, é uma beleza, eu já estou até com saudades. Lá todo mundo se ajuda, todo mundo compreende a sua vocação, todo mundo participa. É por isso que eu fui enviado em missão. Não estou aqui em nome próprio, eu venho em nome da minha comunidade. Então, aquele senhor respondeu assim para o missionário que chegava: você não vai notar diferença nenhuma, porque aqui também todo mundo é receptivo, essa comunidade é uma riqueza. A tarde chegou e chegou um outro missionário, esse mais cabisbaixo, dando áreas de cansaço, e perguntou: como é esse lugar? O senhor, mesmo que tinha acolhido mais cedo o primeiro missionário, respondeu: como é o lugar onde você vem? Olha, lá é difícil, viu? Eu não quero nem voltar. É o povo complicado, cheio de divisões, ninguém tem compromisso com nada. E aí aquele senhor escutou, e respondeu assim para o missionário: olha, sinto muito te avisar, mas aqui a situação é pior do que a que você descreveu. Acho que tinha um taxista, alguém ali que estava escutando a conversa. Logo depois chamou aquele senhor do lado e disse: mas o senhor é um mentiroso, um falsário. Como que o senhor fala tão bem desse lugar para um e fala tão mal para o outro? E aí o senhor disse: olha, cada um já tem dentro do seu coração, do seu pensamento, construído uma imagem. Então, por mais que eu quisesse dizer o contrário, não ia convencer essa pessoa. Então, nós trazemos dentro de nós e muito daquilo que nós vamos levar para a missão. Não é? É preciso que a gente tenha dentro de nós esse ardor e, ao mesmo tempo, essa alegria de levar algo bom. Jamais levar frustrações, levar essa carga negativa que às vezes o vírus está trazendo para nós. Quantas pessoas que estão, infelizmente, usando tão mal esse tempo de isolamento, não é? Quantas pessoas que não estão se dando ao trabalho de fazer nenhuma atividade. Dizem os humoristas, né, que nunca houve tanta separação, tanta intriga dentro de casa, porque as pessoas não têm paciência, as pessoas não se suportam, não escutam umas às outras, só veem o defeito, só trazem à tona aquilo que é negativo, não é verdade? Então, que bonito se nós pudermos nos abastecer de esperança. Que bonito se nós pudermos nos encher de alegria e sempre que chegarmos a algum lugar, sempre que formos exercer essa nossa missionariedade, fazê-la com o Espírito de Jesus misericordioso, de Jesus o bom pastor que deseja a vida para todos. Olha, o pessoal está dizendo aqui: ô, saudade das suas histórias, Padre Joaquim. Estão matando aqui a saudade. Grande abraço. Alguém estava dizendo aqui antes, e eu queria aproveitar essa pergunta: a igreja em saída exige antes uma entrada autêntica em nós mesmos, no mistério de Jesus Cristo, na vida familiar. Talvez seja essa a oportunidade desse tempo. E aí eu queria aqui, no comentário dessa pessoa, fazer um link. A igreja em saída, ela exige antes uma autêntica entrada. Como é que o senhor relacionaria igreja em saída
e aquilo que nós hoje tanto falamos de iniciação à vida cristã? Tem 2 versículos do Evangelho que me encantam. O primeiro é o versículo, se não me engano, o versículo, capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, não sei se é o versículo 13 ou 14, que Jesus fala assim: chamou os que ele quis, para que ficassem com ele, e depois fossem enviados em missão. Primeiro, eu preciso entrar na escola do discipulado com Jesus. Eu preciso realmente aprender com ele. E Jesus é o grande missionário, o grande pastor, o único e verdadeiro pastor. Entrar na escola de Jesus. E o outro versículo que também me encanta muito, gosto sempre de rever, é aquele do começo do Evangelho de São João, João 1:39. Quando 2 dos discípulos de João Batista, eles vão seguindo Jesus. Jesus para, vê que está sendo seguido e diz: o que vocês estão procurando? Eles dizem: mestre, onde moras? E Jesus diz: vinde ver. Diz o Evangelho, eles foram, viram e permaneceram com ele. Não é? Então, essa experiência de ir até Jesus é uma experiência que todos nós precisamos fazer. Seja ir na escuta da sua palavra, seja ir também na participação da comunidade. Não é? Nós, nesse tempo pascal, estamos descobrindo que o lugar, por excelência, da manifestação de Jesus ressuscitado é a comunidade. Fora da comunidade, Jesus não se revela, ou ele não se deixa encontrar, né? Ele escuta a palavra, como foi lá, por exemplo, com os discípulos de Emaús, depois com a partilha do pão lá na mesa, e assim por diante. Que bonito se nós pudermos fazer essa experiência de entrar para nos abastecer, para fazer a experiência do encontro, e depois, então, sairmos em missão. Não existe verdadeira missão se a gente não permanecer com Jesus, né? Esse verbo tão importante para o Evangelho de São João, né? Resgatando mais uma frase aqui do capítulo 1 do Evangelho de Gáudio, no número 42, o Papa Francisco diz assim: a fé sempre conserva um aspecto de cruz, que só é compreendido a partir da adesão. Nós vivemos um momento de cruz, né? Essa pandemia, essa experiência que nós fazemos durante a pandemia é, sem dúvida, um momento de cruz. Como é que a gente pode ler isso a partir da fé? Eu acredito que o Papa, ele nos convida exatamente a fazer essa experiência de sair daquilo que os teólogos aí chamam de martiria, que é a experiência do testemunho, do sacrifício, da luta. Não é? Nós estamos agora nesse primeiro domingo de maio, lembrando, por exemplo, as romarias do trabalhador, da trabalhadora da nossa diocese, que neste ano de 2020, infelizmente, por conta do isolamento social, não vai acontecer. Mas a romaria dos trabalhadores e trabalhadoras é um resgate do testemunho de muitas pessoas, de muitas mártires, de muitas pessoas que abraçaram a cruz. Não existe verdadeiramente fé sem essa experiência da cruz, do sacrifício, do enfrentamento. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus sempre disse: olha, eu vou enfrentar a cruz, o Filho do Homem, ele vai ser preso, ele vai ser condenado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, os discípulos tiveram muita dificuldade para compreender o anúncio da paixão feito por Jesus. Mas quem quiser seguir Jesus verdadeiramente, quem quiser ter fé nele, precisa estar aberto
para acolher as situações de dificuldade. Foi Santo Agostinho quem falou isso que o senhor acabou de dizer aí há pouco, né? Que Deus, ele não manda o mal, mas ele permite que o mal nos ensine algo de bom. Então, que essa experiência da fé em Deus, no tempo do isolamento, ela nos faça estar abertos também para o sacrifício, para o testemunho, inclusive, se não for do martírio por derramamento de sangue, pelo menos que nós tenhamos essa vontade de dar a vida, de nos comprometer mesmo com todos os sacrifícios necessários para que nós todos saiamos melhor dessa situação. Às vezes o nosso martírio agora é ficar em casa, né? E se a gente não é capaz de martirizar a vontade de ir para a rua, a gente nunca vai ser capaz de subir a cruz. Né? Com certeza. Eu queria buscar mais uma coisa aqui nesse finalzinho do capítulo 1, embora o nosso tempo já vá caminhando para o final, porque nós temos 1 hora, né? Passa tão rápido, né? Eu também acho isso. Mas o Papa diz na Evangelii Gaudium que Santo Tomás de Aquino afirmou que os preceitos dados por Jesus são pouquíssimos. E que Santo Agostinho disse que o que a Igreja acrescentou posteriormente deve ser exigido com moderação para não tornar pesada a vida dos fiéis. Que coisa interessante, né? São Tomás diz que os preceitos que Jesus propôs são poucos. Santo Agostinho diz que os que a Igreja acrescentou depois devem ser exigidos com moderação para não tornar pesada a vida dos fiéis. E o Papa Francisco diz que este deveria ser um critério para a reforma da Igreja. Como é que a gente entende isso? Ser missionário não é levar aí os mandamentos, a moral católica, não é impor um monte de regras para a vida das pessoas? Olha, eu me encantei com essa fala do Papa, porque, de fato, quando nós olhamos para a nossa igreja, e sem nenhuma postura de difamação nem nada, né? Mas, como diz Jesus lá, olhando para a cidade de Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Quer dizer, quantos penduricados, quantos adereços, quantos enfeites desnecessários, quanta coisa pesada. Então, o próprio Jesus criticou tanto isso nos fariseus, nos mestres da lei, porque eles colocavam tantos fardos sobre os ombros das pessoas, os pobres, os pequenos, eles praticamente não tinham esperança nenhuma da salvação. Tamanha quantidade de rubricas, de caminhos, de exigências, as quais eles eram colocados. Então, eu acredito que o Papa, ele queira também nos convidar para fazer, assim, uma hierarquia de valores, de tal modo a tornar possível o ingresso ou a alegria das pessoas em participar da vida da igreja. Eu, por exemplo, aqui na paróquia, eu tenho feito uma experiência muito interessante, que é o ano inteiro, durante os dias da semana, rezar a missa na casa do povo. Aquelas pessoas que são casais de segunda união, pessoas que moram juntas, né? Pessoas que têm filhos que estão envolvidos com a violência, familiares presos, gente que é dependente químico. E o padre vai e reza a missa lá, né? E a comunidade se reúne lá. Talvez aqui dentro da igreja eles não se sintam tão acolhidos quanto lá na casa, onde a gente vai e reza com eles, nos acolhe, nos abraça e mostra o quanto que Deus os ama. É uma experiência maravilhosa.
Outra coisa que acho que o senhor pode dizer até com muito mais propriedade, é essa experiência maravilhosa que a nossa diocese está fazendo, da catequese batismal com inspiração catecumenal, não é? Quantas pessoas que estão sendo acolhidas nesse encontro com o padre, e nesse encontro com a igreja, com a vivência da cruz e da água lá dentro de casa. Eu estou encantado de ver a mudança que aconteceu aqui na paróquia, a quantidade de casais que moravam juntos e que agora querem o sacramento, porque a igreja foi lá na casa deles, a igreja mostrou para eles a beleza do sacramento, fez a vivência da água, a vivência da cruz, e os olhos dessas pessoas se abriram. Nunca mais elas vão simplesmente querer comprar um sacramento. Eu estou pagando, quero que a igreja batize meu filho e pronto, acabou. Não, agora o batismo não é mais um produto que é pedido à igreja, que é comprado. Não, agora o batismo realmente ele reencontrou a sua importância como sacramento da porta, como um ingresso na vida da igreja. Então, eu acredito que o Papa Francisco ele esteja nos convidando para fazer essa hierarquia de valores. De fato, não tem como a gente exigir tudo, não tem como a gente empurrar tudo goela abaixo. Nós vamos, com muita caridade, aos poucos, nós vamos evangelizando e vamos seduzindo as pessoas por essa misericórdia maravilhosa de Deus. Minha última pergunta para a gente encerrar aqui, nessa hierarquia, o Papa diz que no topo da hierarquia deve estar o coração do Evangelho. O que é o coração do Evangelho? Qual é esse valor primordial que a gente não pode abrir mão e que tem que ser o primeiro a ser anunciado? O coração do Evangelho é a misericórdia, é o amor de Deus. Não tem outra coisa mais bonita e mais importante do que fazer cada pessoa, e nós também, sempre de novo, redescobrirmos essa misericórdia de Deus. Como que nós precisamos nos sentir amados por Deus? Não aquele amor barato, não aquele amor que é falta de compromisso, não é? O Papa mesmo, quando ele fala da confissão, ele diz que o confessionário não é uma lavanderia, onde eu vou lá, não é? E simplesmente jogo a roupa suja e pronto. Não, o confessionário é um lugar da experiência com o Deus da misericórdia, né? Ele chama a atenção dos padres para que eles não sejam, não façam do confessionário uma sala de tortura. Quantas pessoas que chegam lá, né, exatamente querendo a experiência da misericórdia e voltam para casa piores do que chegaram, né? Então, o confessionário não é lavanderia, porque não é assim de qualquer jeito que eu me reconcilio com Deus, mas também não é sala de tortura, mas é a experiência do encontro com o amor de Deus, aquele amor com que o Pai misericordioso esperou o Filho, o tempo que foi preciso, a misericórdia de Jesus, que é capaz de deixar 99 ovelhas para ir buscar só uma. E se eu for exatamente essa última ovelha que precisa ser reencontrada, né? Então, que bonito eu me sentir alvo dessa misericórdia, que é o coração do Evangelho. Não podemos esquecer nunca disso, né? É a misericórdia, o coração do Evangelho e a alma da missão. Essa missão que reforma a igreja, aí desse primeiro capítulo, é uma missão da misericórdia. Tanto que o Papa criou no Ano Santo da Misericórdia os missionários da misericórdia, né? Um grupo de padres do mundo inteiro que são como que assumem como carisma anunciar a misericórdia de Deus. E há no mundo inteiro, em todos os cantos, esses missionários da misericórdia. Tem um monte de comentários aqui, Padre Joaquim, e muitos deles com saudade do Senhor, felizes por revê-lo e fazendo eco às suas falas.
Sem cruz não há ressurreição. Só não aprende quem não busca conhecimento. Estou muito feliz com essa live. Deus abençoe os padres. Obrigado, padres, por nos enriquecer com este estudo. Obrigado pela oportunidade dessa reflexão que nos ajuda a viver com mais força a nossa fé. E sejamos verdadeiros seguidores de Jesus. Deus abençoe imensamente vocês. Obrigado pela live. Fortalece nossa fé. Um sucesso. Então, graças a Deus, a gente vai chegando ao fim, né, dessa nossa live. Lembrando que quinta-feira que vem a gente continua. Quinta-feira que vem, o nosso convidado é o Frei Guilherme. O Frei Guilherme não é conhecido nosso aqui na Diocese, porque o Frei Guilherme é superior geral da congregação dele, de missionários inacianos, que não tem casa aqui na nossa Diocese. É biblista formado, é professor de línguas, fala não sei quantas línguas, e ele vai nos ajudar, então, a refletir sobre o segundo capítulo da Evangelii Gaudium, que é a crise do compromisso comunitário. Essa crise que todos nós sentimos nas nossas comunidades, né? São poucos os que querem assumir o serviço. Mas isso a gente vai conversar semana que vem com o Frei Guilherme. O senhor já conheceu o Frei Guilherme, né? Esses dias, numa live uma live dele que eu participei, e o senhor estava lá comentando e participando. Fiquei encantado, aprendi muito. Ele é um cara muito inteligente, por isso eu quis convidá-lo para essa nossa live da semana que vem. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final da nossa live, que estão aí, e agradecer o Padre Joaquim pela disponibilidade, pela disposição. Agora, no final, posso contar. O Padre Joaquim nunca tinha feito live. Ele estava tenso porque era um campo novo na missão. Mas como ele é missionário, aposto que ele vai entrar por esse campo, agora tentando aí a mais um campo para anunciar o Evangelho. Obrigado pela sua estreia, brilhante estreia. O seu ardor missionário nos contagia a todos. E é por isso que você foi o convidado desse capítulo 1º da missão que renova a igreja. Alguém tinha pedido lá no início, nos comentários, e eu deixei para te pedir isso agora no final, que você deixasse uma mensagem para que nós sejamos missionários nesse tempo de pandemia. Nós já falamos muito disso, mas agora eu deixo com você essa palavra final de ânimo para os nossos missionários aí em tempo de pandemia. Com certeza, Padre Jean, eu não escondo de ninguém, eu estava muito ansioso e preocupado. Nunca tinha feito participação em live assim, eu já estou fazendo transmissões disso, mas discussão assim de um tema tão importante foi a primeira vez. Então, verdadeiramente, eu me senti assim, muito preocupado. Mas agradeço as pessoas que rezaram, que torceram e que também vão compreender as minhas limitações, as minhas dificuldades, viu? Mas fiquei muito feliz do convite e parabenizo a sua iniciativa, o seu talento na liderança de todo esse trabalho e na liderança pastoral da nossa diocese também, não é? Eu queria assim, terminar lembrando exatamente uma outra historinha, bem curtinha. É a história de um fazendeiro que perdeu um relógio muito especial, relógio herança de família, não sei se era de metal precioso, mas esse relógio era muito, muito especial. E ele fez de tudo para encontrar o relógio, procurou na fazenda inteira, nada. E no final de semana, um grupo de crianças estava brincando lá
E aí um fazendeiro, já quase que desistindo da esperança de encontrar um relógio, ofereceu um prêmio para que as crianças também se ocupassem de procurar. Todos procuraram e nada. E o menino, ele entrou sozinho lá dentro do celeiro e ele se sentou e ficou completamente quieto. E 2 minutos depois, ele chegou lá na sede da fazenda com um relógio na mão. E todos ficaram impressionados. Então, o menino disse: eu sabia que se eu ficasse bastante quieto, eu ia escutar o tic-tac do relógio. E por isso, foi só eu fazer silêncio que eu escutei e eu encontrei o relógio. Está aqui. Então, eu queria convidar todo mundo nessa experiência de isolamento social a fazer essa escuta das batidas do seu próprio coração, escutar Deus falando conosco através dos acontecimentos, não ficar muito preso ao noticiário, porque infelizmente é só notícia amedrontadora, negativa, não é? E eu quero resgatar uma música, uma mensagem que me mandaram, dizendo que tudo que é bonito nessa vida não custa nada. Não é? O abraço não custa nada, o sorriso não custa nada, a esperança, abrir a janela não só da nossa cozinha, da nossa sala, para deixar os raios de sol aquecer, mas abrir também a janela do nosso coração. Não custa nada a gente ser bom, não custa nada a gente tratar as pessoas com amor, não custa nada a gente se tornar instrumento de Deus para o bem. Então essa é a mensagem que eu deixo no encerramento dessa live. Vamos ser todos instrumentos de Deus. Não custa nada. Não custa nada. Só depende de nós. Que beleza. Que mensagem bonita. Obrigado, Padre Joaquim, por essa parceria. Obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês que ficaram até o fim da nossa live. E eu queria convidá-los para a gente encerrar a nossa live rezando uma Ave Maria. Nós estamos no mês de maio, mês em que o Papa nos convida a rezar o terço em família nesse tempo de pandemia. Nossa Senhora está aí, ó, o Padre Joaquim trouxe aí a sua imagem da nossa padroeira. Então, eu convido você aí na sua casa a rezar conosco uma Ave Maria e no final o Padre Joaquim nos dá a sua bênção, encerrando esse nosso momento de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,